Bem, chegando mais uma notícia aqui. Professores jeremoabenses recebem reajuste parcial dos salários. A gente vai se deter um pouquinho nessa notícia, porque é a coqueluche, entre parênteses, do momento. O prefeito municipal, Derisvaldo José dos Santos, anunciou ontem em redes sociais, em rádio, que assinou o decreto que concede reajuste salarial equivalente ao piso nacional do magistério. Equivalente aos pisos 2018, ele está dando agora 6,81%, e 2019, 4,17%. 2018 era Antônio Chaves, o prefeito na época da concessão, sempre em janeiro de cada ano, e ele mostrou aí por diversas vezes que, olha, não era possível dar esse reajuste, mostrando tabelas e tal. 2019 já era Derisvaldo prefeito, também não deu. Em 2020, a lei determinou 12,84%. Pois bem, o prefeito, após análise, disse que apenas poderia dar agora os dois reajustes de 2018 e 2019. Bem, depois de tantas perseguições, tivemos aí professores permutados, né, chorando mágoas porque estavam sendo perseguidos, questões de salários atrasados. A medida chega a pouco mais de 90 dias das eleições. Ou seja, não há problemas que o milagre eleitoreiro não resolva. Agora, alguns aspectos precisam ser considerados. Primeira questão, reajuste diz que terça-feira está na conta. Mas esse reajuste é o quê? É só desse mês? E como fica as parcelas de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, janeiro de 2019 a dezembro de 2019? Porque tem um segundo aspecto a considerar. Esse reajuste, ele não é junto, ele é separado, então tem que ser aplicado. O reajuste de 2018 tem que ser aplicado no salário de janeiro de 2018 e depois, acumulado, aplicar o reajuste de janeiro de 2019. Isso implica numa série de coisas, viu? Por exemplo, férias, né? Um terço de férias, licença quem tirou, tem uma série de implicâncias. Não é uma coisa fácil assim, né? Me parece que, segundo a secretária disse numa entrevista, que está dando apenas o reajuste, ainda não é como diremos, não é ainda o retroativo, o acumulado. Bem, a classe vai aceitar isso assim passivamente, né? Vale ressaltar que é uma vitória da classe, né? Que lutou muito, fez várias passeatas, várias manifestações, sempre expondo o problema, e a obrigação do prefeito conceder essa lei, embora tenha feito de forma parcial. Bem, essas questões agora vai ser motivo de outras demandas, até porque, pelo menos, o reajuste está dado. Então, a luta era, me deu o reajuste, né? Olha, o reajuste está dado, mas espera aí, não é assim. Então, agora, a luta vai ser pelo retroativo, já muda o aspecto da luta e continuam também na busca dos 12,84% de 2020. Bem, esse piso salarial, para quem não sabe, é o menor valor de salário que pode ser pago dentro de uma categoria profissional específica. Por exemplo, no caso do magistério, o piso é estabelecido a cada ano pela Lei 11.738. Bem, eu como secretário de Educação acompanhei isso de perto, mas Josemar Muniz também foi o último secretário do governo anterior, e eu convidei ele para mandar um áudio para explicar para a gente algumas questões desta lei. Boa tarde, Pedro Som. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Sou Josemar Muniz, professor e coordenador da rede municipal de Jeremoabo e ex-secretário de Educação. Hoje o nosso tema é reajuste salarial. É um tema muito polêmico, né? Que é o reajuste. O reajuste salarial do município de Jeremoabo, ele está previsto em lei, né, pela Lei 419, e tem como base também o piso salarial.
o piso que é uma lei federal. Veja bem, como fazendo uma análise histórica, né? Então, quando o plano de carreira do município foi implantado, automaticamente os gestores começaram a pagar de acordo com o que estava estabelecido na tabela. A tabela do plano de carreira do município, ele é de acordo com o nível e com a classe. Então, o governo federal anunciava um percentual de reajuste e automaticamente esse percentual era colocado na tabela, e o pagamento, né, automaticamente todas as classes, todos os níveis, todos os professores, de acordo com seu nível, e sua classe, eles são agraciados com o reajuste, né? Em 2018, nós tivemos, foi a data que marcou, na verdade, o grande problema do reajuste no município. Na época, era secretário de Educação, percebi que realmente teria que fazer um ajuste, né? Teríamos que fazer ajustes para que pudéssemos reajustar. Infelizmente, ou até felizmente, porque tudo na vida tem sua razão de ser, não tivemos como reajustar por conta das eleições suplementares. Então, fizemos um planejamento, tínhamos previsto que iríamos reajustar em, se eu não me engano, era no mês de abril, alguma coisa assim do tipo, mas por força da eleição suplementar, não foi possível, né? Porque na verdade, eu sempre acreditei que o reajuste tinha que partir também do pagamento em dia. Então, assim, não adianta reajustar, era o meu, como é que se diz, meu pensamento como secretário na época, né, que também falei com o interino Antônio Chaves, né, o prefeito interino Antônio Chaves, que não adiantaria reajustar e não pagar em dia. Era esse meu pensamento. Mas fomos surpreendidos pela falta de planejamento do atual gestor Deri, em que ele nem reajustou e o salário não era em dia. Então, a partir de julho, vivemos, na verdade, um grande pesadelo, né? Ele não pagou o mês de junho, né, que estava ainda dentro do quinto dia útil, não pagou o mês de junho, deixamos 400 mil em conta, né? Então, e ele não pagou o restante do pessoal que ficou para ele pagar, não pagou reajuste, não pagava em dia, e aí começamos uma grande luta. O professor, né, começou uma grande luta. Então, nós estamos ouvindo Josemar Muniz falando aqui, a pauta é a aprovação do reajuste dos professores, né? Então, Josemar está aqui mostrando o histórico, né? Como é que se deu isso, porque não foi dado antes, etc. Então, eu como ex-secretário, não me sinto de forma alguma como algumas pessoas dizem, como é que Josemar reivindica aquilo que não deu. Tenho muita tranquilidade, Pedroson, porque não dei o reajuste, não demos, na verdade, porque foi um trabalho assim um diálogo que foi feito, né? Construído com esse prefeito. Então, assim, talvez preferimos perder a eleição do que fazer falsas promessas como o Deri fez. Então, assim, sei que haveria, né? Nunca deixei de valorizar a classe, até porque faço parte da classe, sou professor. Então, fiquei até muito, não digo feliz, mas fiquei muito à vontade de ir para as reivindicações, porque sabia que realmente haveria necessidade de ajustar para depois reajustar.
Uma prova maior é que o prefeito, de quando entrou, ele nunca pagou o salário em dia. Nunca pagou, todo mês é a mesma coisa, a gente não sabe uma data de receber, e a gente só espera que com esse reajuste que foi dado de 11%, que foi um valor que eles fizeram o cálculo e acham que dá para dar, eu só espero que não haja atraso de salário, porque só para você. E aí vem as dúvidas, as dúvidas, as interrogações. Será que realmente tem dinheiro para reajustar? É a primeira pergunta que eu faço. Por que, Pedroson? Se esse reajuste, esse decreto foi assinado, por que já não se pagou com recurso de junho, de julho? Por que vai precisar recurso de agosto para pagar o reajuste? Se tem dinheiro. Até que ponto, até quando ele vai conseguir manter? Será que não seria realmente uma proposta eleitoral? Não estou aqui para afirmar nada. Terça-feira veremos, inclusive vamos ver como é que vai vir esse pagamento, esse 11%, porque tanto na entrevista do prefeito, como também na fala da secretária, ficou subentendido como seria, né? Porque a gente tem que, a tabela precisa ser atualizada com base em 2018 e com base em 2019 para chegar a esse reajuste que eles estão dizendo que vão reajustar referente a 2018 e 2019. Então, assim, são dúvidas que a categoria ainda tem e que nós vamos continuar lutando, sim. Vamos continuar lutando porque nós não podemos nos calar. Ficamos felizes em saber que o Moinho, como nos chamavam, que era um grupo pequeno, que o Moinho fez diferença, tanto fez diferença que fomos uma classe que lutamos e fomos a única classe que ele deu esse reajuste de 11%. Tudo bem, não estamos discutindo aqui valores, porque a luta vai continuar. Mas o que nós estamos discutindo é o nosso papel enquanto professores, que nós não devemos nos calar nunca. Assim como parabenizo também aquelas pessoas que de forma não partidária, mas que de forma que lutaram, na verdade, como por exemplo a Márcia Penedo, que estava na luta em 2018, que vestiu a camisa preta, na verdade, e que continua. Que continua. Então, assim, a gente entende que algumas pessoas que estão em cargo em comissão realmente não vão à luta, talvez por uma questão assim que podemos dizer, é uma herança, né, do nosso coronelismo mesmo, mas eu acho que talvez essas lutas que aconteceram da gestão de Deri, elas vão servir também para que nós que estivemos em cargos, a gente também não aceite. Então, assim, a categoria, nós professores, saiam muito mais fortalecidos nesse sentido, porque apesar de ter tranquilidade de não ter reajustado, não tenho assim pudor até de arrependimento. Eu acho que arrependimento eu teria se eu tivesse reajustado e tivesse proporcionado ao professor um pesadelo como nós vivemos. Porque nós vivemos um pesadelo, sem saber o dia de receber, tendo que toda vez mudar data de cartão de crédito. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade, porque da época que estive na secretaria, nunca aconteceu isso com a categoria. Nunca aconteceu isso com o professor. Então, assim, vamos ver, né? Então, assim, terça-feira a gente está ansioso para ver o nosso dinheiro na conta, porque anunciou o reajuste. Eu acho que os fogos, né, deveriam vir depois do dinheiro na conta, né? Depois do dinheiro na conta, apesar de que eu não consigo entender o porquê dos festejos, porque a Anabel, a ex-prefeita Anabel, reajustou 4 anos do governo dela e nunca soltou um fogo, fogo de nada, fogos de nada,
porque ela não estava fazendo o favor, ela estava cumprindo o que era lei, né? Estava se cumprindo o que era lei. Então, assim, meu muito obrigado e que tenhamos uma boa tarde. Portanto, está colocado o problema, vamos ficar aqui atentamente acompanhando os próximos passos.